Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós costumamos esperar coisas muito extraordinárias da religião. Só que, muitas vezes, os próprios cristãos se esquecem que algo mais extraordinário que Deus nos deu é o poder da palavra. Esse poder da palavra pode ser visto desde o início. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pelo poder de sua palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim, a palavra do Senhor, desde o princípio, se revela poderosa. Em João, capítulo 1, nos é revelado que Cristo é a palavra de Deus. E Cristo Jesus veio para cumprir essa vontade divina e exerceu o seu ministério pregando a palavra. Nós estamos em Mateus 11. E ele diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Bom, isso aqui vai durar um certo tempo. Jesus deu instruções e preparou os discípulos para as dificuldades. As pessoas poderiam ou não recebê-los. Eles poderiam ser perseguidos, maltratados. Tudo isso por quê? Pela palavra que eles estariam pregando. Observe que a palavra de Deus ela é tão importante, tão séria dentro da realidade visível e invisível, que por causa dela, e somente dela, todas as lutas seriam passadas pelos discípulos. Porque eles enfrentariam perseguições? Porque Satanás tentaria impedi-los? Por causa da palavra. Dessa forma, a gente pode ver que até mesmo Satanás sabe o valor da palavra de Deus. Satanás é mentiroso. Tudo que ele faz é seguir enganando as nações, como nos diz o livro de Apocalipse. Mas ele sabe que a palavra de Deus é o poder de Deus para operar nas vidas. Ele sabe o valor dessa palavra. Por isso que aqueles que propagam a palavra, aqueles que a têm em seu coração e em sua boca, terminam sendo perseguidos, porque o objetivo é impedi-los de pregar a verdade. Obviamente, o foco não está na pessoa, mas está na obra que ela está realizando, que procede de Deus. Por isso que, se alguém não está pregando, por mais que use o nome de Deus, mas não está pregando com fidelidade, não prega de fato a Escritura, porque dali não incomodará de jeito algum. Por quê? É só um líderzinho qualquer inventando lorotas e fazendo o povo rir e pregando a si mesmo e coisas dessa natureza. Então, pessoas que não levam a sério o poder da palavra, elas não são nenhum problema para Satanás. Mas eles estavam ali para transmitir a palavra de Deus. Eles precisavam ser advertidos. Vocês precisam ter cuidado. E o próprio Senhor Jesus, então, vai e segue pregando. Portanto, o foco do próprio Cristo era pregar a palavra. Paulo, mais à frente, vai nos falar sobre esse poder da palavra, que é o poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. E no capítulo 10, ele nos fala, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, a palavra do Senhor é o poder de Deus para transformar vidas. Parece muito simples, né? De fato, a gente costuma esperar algo mais. Não, espera que alguma coisa extraordinária, milagrosa. Como nós vivemos um período do conto de fadas, então isso estimula muito a gente a querer alguma manifestação mágica da parte de Deus operando, né, nas circunstâncias da vida. Mas aí a gente subestima muito a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela
é o poder de Deus que opera nas pessoas pelo Espírito Santo que está presente. A presença do Espírito Santo faz com que a palavra do Senhor seja eficaz. A gente pode ver isso inclusive em Gênesis. Em Gênesis diz que o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas, ou seja, a terra, a criação, ela contava com a presença do Espírito Santo sobre ela. Estava presente ali na criação para operar quando Deus começa a falar. E haja, e Deus vai falando e vai acontecendo. Mas o Espírito de Deus está presente. Logo, nós podemos dizer que os atos criativos de Deus contaram com a presença do Pai, com a presença do Filho, porque João diz que Cristo é o Verbo de Deus. Cristo foi o Criador de tudo ali. E a presença do Espírito Santo que está ali, pairando por sobre as águas, podemos dizer até trazendo vida a uma criação que Deus está criando. Então, Jesus tinha um foco muito grande, porque ele sabia plenamente o poder da palavra de Deus que opera eficazmente pelo Espírito Santo. Então, ele segue com os discípulos. Prega, 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 prega. E você pode dizer, e qual é o objetivo dos sinais? Por que ele realizava tantos milagres? Bem, o texto continua. O versículo 2 diz, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Observe a grande importância dos milagres, dos sinais que Jesus operava. Quando João mandou os discípulos irem lá para que se testificasse se Jesus era realmente o Cristo, ele apresenta os sinais. Os sinais são testemunhas de que realmente ali está a pessoa do Filho de Deus, o Cristo. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus dava testemunho juntamente com eles, e aqui se referindo aos apóstolos especificamente, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, a presença dessas obras extraordinárias era para confirmar que ali estava o Cristo e que, portanto, eles deveriam crer nele. A mensagem que ele transmitia é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. É esse Evangelho que transforma. Quem estava transformando vidas não eram os sinais e os milagres, ainda que pudesse mudar o corpo. Mas quem podia transformar, estava transformando corações, era a palavra do Senhor. E ele, então, segue pregando, ao mesmo tempo em que os sinais são feitos para testificar que, de fato, ali está o Cristo. Devemos lembrar que isso nunca aconteceu na história humana, a não ser nesse período. Ou seja, antes de Jesus, nem mesmo os maiores profetas, como Moisés, Elias, nenhum deles fez todos esses sinais, essas maravilhas em grande abundância. Houve algo, sim. Elias, por exemplo, chegou a ressuscitar o filho de uma viúva. Então, Moisés abriu o mar, alguns sinais aconteceram, mas não em quantidade como Jesus realizou. Nenhuma geração viu tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres como a geração de Jesus. Portanto, ali de fato está uma geração presenciando algo único. Tanto antes de Jesus, quanto depois de Jesus, inclusive, nunca se testemunhou tais maravilhas em abundância. A geração de Jesus viu milagres em uma quantidade incalculável. O Evangelho de João, já no finalzinho, chega a dizer que se fosse registrar
cada coisinha que Jesus fez. Não daria em livros. Claro que pode ser considerado uma hipérbole, tendo em vista que o homem é capaz de fazer uma biblioteca de livros, né? Todavia, para mostrar que eram tão numerosos, mas foi tanta coisa, foram tantas pessoas curadas, foram tantas obras realizadas, que se tornou incalculável. Então nenhuma geração testemunhou tamanha graça divina, manifestação divina. Para que isso? Ali estava o Filho de Deus. Tudo isso confirma quem ele é. Em João capítulo 6, quando as multidões estão ali porque Jesus havia multiplicado os pães no dia anterior, e ali estão de novo, né? Opa, pão de novo, pão de graça ainda por cima. Então eles estão ali querendo o pão. Jesus confronta a multidão de cara. Vocês não estão aqui por causa dos sinais que vocês viram, mas pelo pão que comeram. Trabalhem não pela comida que perece. O que Jesus quer dizer? Vocês voltaram não porque viram um sinal de quem eu sou. Vocês voltaram para comer de novo. E aí isso estava a tristeza da dureza de coração deles. Puxa, vocês viram o sinal, tanto que voltaram. Vocês comeram do pão milagroso, tanto que voltaram. Vocês testificaram algo nunca visto na história humana. E voltaram. Mas vocês não percebem que aquilo que eu fiz mostra quem eu sou. E Jesus então confronta para que eles buscassem a Jesus não pelo pão que ele fez milagrosamente, mas por quem ele era. Eles não percebiam. E a mesma coisa que se pode exortar hoje. Jesus fez coisas extraordinárias para mostrar, testificar quem ele era. Mas o objetivo não era o desfrute apenas daquilo que ele estava fazendo. A cura, o pão, a libertação, tudo aquilo que ele fez. O objetivo era apontar para ele. Era que eles voltassem no dia seguinte crendo, este é o Filho de Deus. Como aquela samaritana, que não chegou a ver nenhum sinal extraordinário, apesar de Jesus ter contado a vida dela em João capítulo 4, mostrando assim que ele era, como ela disse, um profeta, mas depois que ela começa a ouvi-lo mais, vê que está diante não só de um profeta, mas do próprio Messias. E diz o texto que ela creu, foi correndo para a cidade, contou para todo mundo. O pessoal então foi lá receber Jesus. Jesus fala, conta, anuncia o Evangelho, fala mais ainda, e diz o texto que eles creram por tudo que ouviram. Aqueles eram mais nobres do que os judeus, que depois de verem todos os sinais, voltaram para comer mais pão. Mas não porque Jesus era o Filho de Deus. Deixa eu perguntar para você. Você volta a cada domingo a um culto, por quê? Você busca Deus em oração, por quê? Porque Deus te abençoou? Eu orei, Deus me deu a cura. Eu orei, Deus me libertou de um mal. Eu orei, Deus me livrou de um problema. Eu orei, Deus abriu uma porta de emprego. Eu orei e Deus atendeu a minha oração. Então, na próxima necessidade, você volta de novo. Senhor, eu estou aqui outra vez. O Senhor me atendeu, então eu vim de novo para orar. Você ora por quê? Não busque a Deus porque Ele pode te operar grandes coisas, mas por quem Ele é. O coração do que Deus ensina para nós não é apenas o que Ele faz, ainda que a grande obra do Senhor seja extremamente necessária. A obra da redenção, a justificação que Cristo operou na cruz do Calvário e a vida eterna que Ele manifestou pela ressurreição, são necessárias e a gente com certeza volta agradecendo ao Senhor por esta obra. Mas o cerne da mensagem do Evangelho não é o que ele fez, mas é quem ele é. E isso obviamente associado ao que ele faz para nós. Não dá para separar. Por quê? Porque, como eu disse, a obra dele é o que nos achega a ele mesmo. Mas a grande questão é ele, de onde tudo vem. Por isso que o grande mandamento não é
orarás ao Senhor teu Deus todos os dias. O grande mandamento não é farás o culto a Deus todos os dias. O grande mandamento não é farás alguma coisa especial para Deus. O grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Então, o grande mandamento é sobre Ele. Você entendeu quem Ele é? O Criador, o Deus bendito eternamente, o Senhor, o Salvador, o bom pastor, o sustentador. Você entendeu quem Ele é? E é para Ele que o Evangelho aponta. Para nós estarmos nele. Para buscarmos a Deus por quem Ele é. Para amarmos a Deus por quem Ele é. Para vivermos para o Senhor por quem Ele é. E assim vai. E tudo que Jesus operava era para testificar quem Ele é. E é nele que temos todas as coisas. A vida presente, a vida por vir, a felicidade e tudo mais. É Ele. Ele é a razão de tudo. Então, Jesus atrai para Ele todo mundo. Foi difícil para eles, diante dos problemas, conseguir aplicar ao coração, porque eles esperavam de forma errada. E aí isso é um probleminha. Tanto João quanto os seus discípulos tinham uma expectativa que não era exatamente a expectativa correta ainda. Os judeus esperavam que o Messias resolvesse o problema imediatamente. Que o Messias resolvesse o problema de uma forma muito rápida. Essa sempre foi a expectativa do povo de Deus. E não foi apenas com ele. A gente pode ver isso em todas as gerações. A expectativa sempre foi muito imediatista. Tanto que você está ansiando Jesus voltar hoje. Eu também. Nosso desejo é esse. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos ensina em toda a Escritura a paciência, que o plano de Deus é mais longo do que a gente gostaria, talvez. Mas é um tempo certo. Nem mais, nem menos. É o tempo perfeito. E ele exige paciência de nós. E João tinha que ter paciência. Estava preso. Imagine que a condição em que ele estava, tendo sido um profeta fiel ao Senhor, não era nada agradável. E ali está o Cristo e ele está preso. Ali está o Filho de Deus e eu estou preso. Ali está alguém fazendo coisas extraordinárias e eu estou preso. Mas como é que pode? Deus não vai manifestar o seu reino? Porque eu estou preso aqui, se ali está o próprio Filho de Deus. Então, é angustiante que a gente tenha a certeza de quem Deus é e passe por lutas. E Jesus quer que tenhamos paciência. Tenha paciência. Apenas paciência. Ele é sim. Ele está presente sim. Ele faz grandes coisas sim. Ele é o próprio Filho de Deus. Mas tenha paciência. Tudo tem o seu tempo, o tempo certo. E o profeta João Batista teve que também passar por isso. Ele foi preso e foi morto. E o Senhor Jesus seguiu fazendo a obra. Portanto, há um tempo determinado para tudo. Qual é, então, o conforto? Mas, puxa, então qual é o conforto se de repente parece que as coisas podem acabar em morte? Qual é o conforto? O conforto é que todas as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. A vida eterna é tão certa quanto esta vida aqui. E assim, não só João Batista, mas como todos os que esperaram em Deus, receberam a recompensa da eternidade, a recompensa que Deus prometeu a todos os que confiam nele, a todos os que esperam nele, a todos que lançam sua vida sobre ele. A recompensa do amor de Deus, que então é abençoador e dar a todo aquele que se achega a ele a vida eterna, a felicidade eterna. Então, descansa no Senhor. Tudo o que você precisa é dele. Vai para ele. Anda com ele. Isso basta. E você desfrutará no presente da paz de Deus que excede todo entendimento. Desfrutará no presente da alegria de ter a presença do Senhor na sua vida e da esperança que se cumprirá na eternidade, porque o Senhor abençoará os que esperam por Ele. Então, continue firme no Senhor. Vamos orar.
Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por quem tu és e por ter revelado a nós quem és e por ter nos amado e por ter nos atraído a si e por ter providenciado tão grande e poderosa salvação. Que o Senhor seja glorificado e que o nosso coração esteja sempre apegado a Ti. Receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.